E se eu te dissesse que o mundo como conhecemos está caminhando para um fim anunciado há milhares de anos? Catástrofes, guerras, pestes e sinais nos céus, tudo já está acontecendo. E a Bíblia revela exatamente o que vem a seguir. Um tempo de engano, sofrimento e destruição, mas também uma promessa de recomeço. Você está pronto para descobrir o que realmente vai acontecer antes do fim do mundo? Neste vídeo, vamos explorar os sinais do fim do mundo segundo a Bíblia, desde os terremotos e mudanças nos céus, até a chegada do Anticristo, a grande tribulação e a batalha final do Armagedon. Você vai entender como será o juízo final, quem será salvo, quem será condenado, e por fim, conhecer o novo céu e a nova terra, o recomeço perfeito prometido por Deus. Prepare-se para uma jornada intensa, cheia de mistérios, revelações e momentos que vão prender sua atenção do início ao fim. A Bíblia afirma que o fim não virá de repente, como um raio caindo do nada. Antes disso, o mundo receberia avisos claros, sinais tão fortes que ninguém poderia ignorar. Jesus, em Mateus 24, disse que haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Esses seriam apenas o princípio das dores, como as contrações de uma mulher em trabalho de parto. Ou seja, quanto mais perto do fim, mais intensos e frequentes seriam esses acontecimentos. E não é exatamente isso que já vemos hoje? Terremotos devastadores acontecendo em lugares onde nunca se imaginou, epidemias que se espalham em questão de dias e guerras que ameaçam envolver o planeta inteiro. Parece que a Terra está gritando, como se fosse um organismo doente pedindo socorro. Mas os sinais não estão apenas na Terra. A Bíblia também fala dos céus. O profeta Joel escreveu que o sol se escureceria, a lua se tornaria em sangue e haveria sinais nas estrelas. Alguns estudiosos associam isso a eclipses, a fenômenos cósmicos e até mesmo ao aumento do número de asteroides e meteoros registrados pelos cientistas. O espaço, que sempre foi um lugar de silêncio e mistério, se tornaria palco de acontecimentos assustadores. E não para por aí. Jesus ainda avisou que as nações ficariam em angústia, perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Hoje, com o aquecimento global, o aumento do nível dos oceanos e tempestades cada vez mais destruidoras, essa profecia soa mais real do que nunca. Os sinais estão por toda parte. Guerras que parecem não ter fim. Doenças que a ciência luta para conter. Fenômenos naturais cada vez mais intensos. A própria natureza se voltando contra o homem. É como se a Bíblia estivesse descrevendo exatamente o nosso tempo. A grande pergunta é: será que esses sinais já são o início do fim? Ou ainda estamos apenas vendo uma prévia do que está por vir? Se tem algo que a Bíblia deixa claro é que o fim do mundo não será apenas marcado por tragédias naturais, mas também por um grande engano espiritual e político. No centro desse cenário surge uma figura misteriosa, o Anticristo. Ele não virá com chifres, rosto demoníaco ou aparência assustadora, como muitos imaginam. Pelo contrário, ele será carismático, sedutor, convincente. Um líder que trará promessas de paz, de prosperidade e de união entre os povos. Alguém que, aos olhos do mundo, parecerá ser a solução para todos os problemas. O apóstolo Paulo o chamou de o homem da iniquidade, o filho da perdição. O livro de Apocalipse fala da sua força de manipulação, capaz de enganar até mesmo aqueles que se consideram sábios. Ele virá como um salvador falso, uma cópia barata do Cristo verdadeiro. E aqui entra um detalhe ainda mais perturbador. A Bíblia diz que ele fará sinais, milagres e prodígios mentirosos. Imagine só: curas falsas, manifestações impressionantes, discursos tão bem construídos que convencerão milhões. O mundo, cansado de guerras, fome e caos, o verá como a única esperança. Mas por trás desse rosto amigável, estará escondida a verdadeira natureza. O ódio contra Deus e contra tudo o que é santo. O Anticristo será o grande manipulador da história. Ele terá poder para controlar economias, governos e até a forma como as pessoas vivem o dia a dia. O livro de Apocalipse fala sobre a famosa marca da besta, um sinal sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. Já parou para pensar como isso soa assustadoramente possível nos dias atuais, em que tudo gira em torno da tecnologia,
da digitalização do dinheiro e da vigilância em massa. E o mais chocante, a Bíblia alerta que muitos serão enganados. Pessoas que nunca imaginaram cair em mentiras, pessoas que hoje até conhecem as Escrituras, mas que estarão fragilizadas diante da pressão mundial. O anticristo não virá sozinho. Ele será apoiado por uma estrutura global, talvez até por líderes que já estão atuando nos bastidores agora mesmo. Será que o mundo já está sendo preparado para recebê-lo? Será que os grandes discursos de paz e união, que parecem tão bons, podem esconder um plano muito mais sombrio? O anticristo será o símbolo do engano, o ápice da mentira que começou no Éden com a serpente. E quando ele se revelar de verdade, será tarde demais para muitos perceberem que o preço da falsa paz é a perdição eterna. Se até aqui os sinais e o engano já parecem assustadores, a Bíblia fala que ainda existe algo muito pior: a grande tribulação. Esse será o período mais sombrio da história da humanidade, um tempo de dor e desespero como jamais aconteceu antes. Jesus, em Mateus 24:21, descreveu assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ou seja, por mais que já tenhamos visto guerras, pandemias, fome, desastres e genocídios, nada se compara ao que está por vir. A grande tribulação será marcada por 7 anos de caos. Mas atenção, a Bíblia mostra que esses 7 anos não serão todos iguais. Eles se dividem em 2 partes. Os 3 anos e meio iniciais. Nesse tempo, o anticristo conquistará as nações. Haverá um período aparente de paz, mas por trás disso, ele estará consolidando seu poder. É aqui que muitas pessoas serão enganadas, acreditando que finalmente a humanidade encontrou estabilidade. Os 3 anos e meio finais. E é nesse ponto que o terror atinge seu auge. A falsa paz cai por terra, e o mundo mergulha em sofrimento absoluto. É quando as trombetas e taças do Apocalipse começam a se cumprir, trazendo pragas, fome, desastres cósmicos e perseguições sem precedentes. Imagine viver num mundo em que o sol queima com intensidade mortal, rios e mares se tornam sangue, e criaturas nunca vistas surgem trazendo tormento. Apocalipse 9 descreve seres semelhantes a gafanhotos, mas com aparência assustadora, que atormentam as pessoas por 5 meses. E detalhe: aqueles que sofrem desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Além disso, haverá guerras de proporções globais. Armas inimagináveis serão usadas. O clima estará em colapso. O planeta inteiro viverá uma tensão constante. Pessoas correrão atrás de comida, mas encontrarão escassez. Haverá perseguição cruel contra todos os que se recusarem a adorar o anticristo ou a receber sua marca. E aqui está um detalhe que arrepia. A Bíblia fala que quem não tiver a marca da besta não poderá comprar nem vender. Pense em como isso já parece possível hoje, em um mundo digital, controlado por sistemas financeiros e tecnologias que monitoram cada passo que damos. A grande tribulação não será apenas física, mas também espiritual. Muitos perderão a fé, outros se desesperarão. A humanidade será testada no limite. Será um tempo em que os homens perceberão que toda a estrutura construída, política, econômica e científica, não é suficiente para salvar a humanidade do caos. É o auge da rebelião humana contra Deus. E, ao mesmo tempo, o momento em que ele permitirá que o mundo sinta o peso de viver afastado de sua presença. A grande tribulação será tão intensa que Jesus disse que, se esses dias não fossem abreviados, nenhum ser humano sobreviveria. Mas, por causa dos escolhidos, Deus encurtará esse tempo. A pergunta que fica é: será que nós já estamos caminhando para esse período? As crises que vemos hoje seriam apenas ensaios para esse cenário devastador? Se a grande tribulação será o período mais sombrio da história, o Armagedon é o seu clímax, o momento em que todas as peças se encaixam para o confronto derradeiro. A palavra Armagedon aparece em Apocalipse 16:16 e significa monte de Megido. Historicamente, Megido foi palco de várias batalhas no Antigo Testamento, um lugar estratégico de guerras decisivas. Mas aqui, essa palavra assume um significado muito maior. Será o cenário da guerra final entre as forças do mal e o próprio Cristo.
A Bíblia descreve que todas as nações da terra serão reunidas. Governos, exércitos, líderes mundiais, todos unindo forças em um último ato de rebelião contra Deus. Imagine a tensão global. Tanques, aviões, drones, armas nucleares, estratégias militares nunca vistas antes. A humanidade estará literalmente pronta para lutar contra o Criador. E aqui está o detalhe mais perturbador. Essa união não será fruto apenas de política ou acordos diplomáticos. Apocalipse fala que espíritos malignos, como rãs, sairão para enganar os reis da terra e reuni-los para essa guerra. Ou seja, haverá uma manipulação espiritual invisível, levando os homens ao maior erro da história. Enquanto isso, o mundo estará em colapso. O clima devastado, os mares agitados, a fome em níveis absurdos, doenças se espalhando. Mesmo assim, os líderes estarão cegos pelo ódio e pela arrogância, acreditando que podem derrotar Deus. E então, no auge da guerra, o impossível acontece. Apocalipse 19 descreve a cena. O céu se abre, e Cristo aparece montado em um cavalo branco, seguido por exércitos celestiais. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitos diademas, e em sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Ele não volta mais como humilde carpinteiro de Nazaré, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O choque será imediato. Exércitos inteiros tentarão lutar, mas não terão chance. Armas humanas não têm poder diante do Criador do universo. O anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago de fogo. As nações que se rebelaram serão derrotadas em um piscar de olhos. Essa cena representa o fim da arrogância humana, o fim da rebelião que começou lá no Éden com a serpente. O Armagedon é um momento em que Deus mostra de forma definitiva quem realmente governa sobre toda a criação. Pensa no contraste. O mundo inteiro reunido para destruir, e de repente, o próprio Cristo desce do céu com glória e poder, colocando um ponto final em toda a injustiça. É o ápice da história, a batalha que não será vencida com tanques, armas ou bombas, mas pela autoridade absoluta do Filho de Deus. O Armagedon é mais do que uma guerra. É a virada final da história humana. Depois dele, nada será como antes. Após o Armagedon, quando o poder do anticristo é finalmente derrotado, chega o momento mais solene e aterrador de toda a história: o juízo final. Este não é apenas um conceito abstrato ou simbólico. É um instante em que Deus, em sua justiça perfeita, revelará o destino de cada ser humano que já viveu. A Bíblia descreve essa cena de forma impressionante em Apocalipse 20. Imagine um grande trono branco, tão majestoso que nenhuma mente humana poderia compreender sua grandeza. Diante dele, todos os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, poderosos e humildes, são ressuscitados e se apresentam diante de Deus. Cada pensamento, palavra e ação será revelada. Nada estará escondido. Nada poderá ser desculpado. Os livros serão abertos. Entre eles, o livro da vida, que contém os nomes daqueles que pertencem a Deus. Todos que não estiverem registrados nele enfrentarão julgamento. Cada escolha egoísta, cada pecado cometido, cada mentira ou maldade será exposto à luz da verdade absoluta. O juízo final não é apenas físico, mas espiritual e moral. A Bíblia deixa claro que Deus é justo, mas também misericordioso. Aqueles que aceitaram a graça e permaneceram fiéis serão recompensados com vida eterna, entrando em um novo reino, de paz e glória. Mas para os ímpios, aqueles que rejeitaram a verdade, o destino é aterrador. O lago de fogo, a separação eterna de Deus, um tormento tão profundo que o homem jamais poderia imaginar. E aqui está o detalhe que arrepia. Não haverá espaço para engano ou desculpa. Todos entenderão claramente porque foram julgados, pois a luz da verdade será impossível de ignorar. Até mesmo aqueles que se consideravam sábios perceberão que falharam em reconhecer a voz de Deus. Além disso, a Bíblia enfatiza que o juízo final é universal. Não importa a raça, nação, riqueza ou poder. Todos serão julgados com os mesmos critérios: justiça perfeita, misericórdia plena, verdade absoluta.
É a conclusão de toda a história humana, o momento em que a balança da eternidade é equilibrada. Para nós, que vivemos neste mundo moderno, o juízo final soa quase surreal. Mas as Escrituras deixam claro: ele acontecerá, e ninguém poderá escapar. É um lembrete de que nossas escolhas agora têm consequências eternas. O juízo final é a demonstração máxima de que Deus é soberano e que toda a história, cada sofrimento e cada vitória, está sob seu controle. É assustador, impressionante e, ao mesmo tempo, profundamente revelador. O universo inteiro será restaurado à justiça, e a verdade prevalecerá. Após o juízo final, quando toda a maldade, mentira e injustiça forem finalmente eliminadas, a Bíblia revela um cenário que desafia a imaginação humana. Um novo céu e uma nova terra. Este não é apenas um lugar. É a consumação de todo o plano de Deus. A restauração completa do que foi corrompido pelo pecado desde o Éden. O Apocalipse descreve essa nova criação como um mundo onde não há mais dor, sofrimento, lágrimas ou morte. Cada lágrima queda, cada injustiça vivida, cada medo experimentado será apagado para sempre. Imagine uma terra onde rios de água cristalina fluem eternamente, luzes que não cegam, mas iluminam com perfeição, e uma harmonia total entre toda a criação. Mas o novo céu e a nova terra não são apenas físicos, são espirituais, morais e eternos. Deus habitará com os homens de forma direta. Não haverá separação, não haverá pecado. A presença divina será constante, e a humanidade experimentará a paz e plenitude que jamais foi possível na história antiga. A cidade santa, a Nova Jerusalém, é descrita como deslumbrante, com ruas de ouro puro, portões de pérolas e muralhas incrivelmente belas. Mas o mais impressionante não são os materiais ou o luxo. É a perfeita comunhão com Deus e entre os homens. Todos os justos, de todas as épocas, estarão juntos, vivendo em harmonia e segurança absoluta. Além disso, o Apocalipse fala de uma vida sem limites, onde não haverá necessidade de medo, defesa ou preocupação. Animais, natureza e seres humanos coexistirão em perfeita ordem. Cada criatura será parte de um mundo restaurado, e a criatividade, a beleza e a alegria serão infinitas. Para quem permaneceu fiel, este será o recomeço perfeito, a recompensa definitiva por confiar em Deus mesmo diante do sofrimento e do caos. É o fechamento da história da humanidade com esperança, justiça e eternidade. E aqui está a mensagem mais poderosa. O novo céu e a nova terra mostram que o fim do mundo não é apenas destruição. É transformação e renovação. Toda a dor do passado é substituída por alegria. Toda a injustiça é restaurada pela justiça. E toda perda é preenchida por plenitude. No final, a pergunta que fica para cada um de nós: como queremos estar neste novo mundo? A Bíblia deixa claro: aqueles que escolherem a verdade, a fé e a obediência a Deus viverão nesse lugar perfeito, enquanto o resto enfrentará a consequência de suas escolhas. O novo céu e a nova terra é a promessa de um fim glorioso, um futuro de esperança eterna e um recomeço que ninguém jamais poderia imaginar. É o ponto final da história do mundo, o desfecho da batalha entre o bem e o mal, e o início de uma eternidade que não terá fim. E aí? Você está preparado para encarar a verdade sobre o fim do mundo? Será que os sinais já estão ao nosso redor e nós sequer percebemos? O que você faria se estivesse vivendo os últimos dias antes do juízo final? Fique atento, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você vê o mundo e a sua própria vida.